People, guerra na Síria é o tema de hoje. E se você não está sabendo nada sobre isso, vem com a gente que a gente pode te ajudar. Ah, é claro, não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Bora pra história! Há 47 anos, a Síria é governada por uma mesma família, a família al-Assad. E desses 47 anos, os últimos 18, a Síria tem o mesmo presidente, o Bashar al-Assad. Não satisfeito, esse presidente ele pertence a uma minoria do Islã na Síria, chamado de os xiitas, que lá tem um nome específico, os aluítas, enquanto a maioria do país é um país sunita. Além disso, a Síria tem uma grande quantidade de curdos. E se você não sabe, os curdos formam uma etnia de 25 milhões de pessoas sem território. Os caras estão espalhados por 5 países e defendem a criação de um estado próprio, o chamado Kurdistão. O ano de 2011 é um ano chave para você entender a guerra na Síria. Nesse ano, vão eclodir movimentos de contestação a presidentes e a lideranças políticas em países do Oriente Médio e do Norte na África. Esse movimento ficou conhecido como a Primavera Árabe, e a Síria, obviamente, vai surfar nessa onda. Jovens manifestantes começam a surgir na rua questionando a liderança do presidente Bashar al-Assad, acusando esse cara de ser um ditador, de não dar liberdade tanto política quanto religiosa no país e, acima de tudo, de ser um governo corrupto. Nesse ambiente de contestação e de crítica política, o governo Bashar al-Assad vai reprimir duramente os manifestantes, com violência, prisões e inclusive tortura. Na prática, ele acabava de mostrar o seu verdadeiro caráter, de ser sim um governo autoritário. Nesse contexto, alguns grupos de oposição vão decidir que o caminho correto para combater o presidente Bashar al-Assad só seria o da guerra civil e armada. Surgiria ali aquilo que ficou conhecido na história como a guerra na Síria, que num primeiro momento nada mais é do que uma guerra civil, opondo de um lado o governo Bashar al-Assad e do outro os rebeldes. Mas esse conflito que se inicia como uma guerra civil acaba ganhando contornos internacionais. E se você está por fora disso, agora eu vou te mostrar os principais grupos em disputa. Então, vamos lá! O primeiro bloco de participantes do conflito é formado, obviamente, pelo governo Bashar al-Assad, pelo principal aliado dele no Oriente Médio, o Irã, por uma milícia também xiita que atua ou foi criada no Líbano, chamado de Hezbollah, e um grande aliado internacional, a Rússia do presidente Vladimir Putin. O segundo bloco é um bloco de oposição ao governo Bashar al-Assad, e ele é formado pelos mais variados atores. Vamos lá. O primeiro deles seria uma oposição secular. Pessoas que acreditam que na Síria deve existir um governo laico, sem religião. O segundo, aí sim uma oposição religiosa, é formado pelos jihadistas sunitas, que acreditam na Guerra Santa para colocar os sunitas no poder do país. Outros atores são atores estrangeiros. Vamos vê-los. O primeiro deles seria a Arábia Saudita, uma potência sunita no Oriente Médio. O segundo seria o Estado de Israel, uma potência que defende o interesse dos judeus na região. E agora, as potências ocidentais. Primeiro, os Estados Unidos da América, do presidente Donald Trump, a França e a Inglaterra como os principais representantes dos países europeus. E o terceiro bloco seria formado apenas pelo Estado Islâmico, um grupo terrorista sunita que combate tanto o primeiro bloco do presidente Bashar al-Assad quanto o segundo bloco, formado pela oposição. O Estado Islâmico ficou muito famoso, por quê? Pela tentativa de formar um califado no Iraque e na Síria, e pelos métodos de combate desse grupo, métodos extremamente violentos e que utilizam a internet como principal fonte de divulgação. Toda vez que a gente começa a falar sobre isso, um aluno sempre me pergunta: mas, professor, por que essa guerra acontece? Por que tantas pessoas são mortas todos os dias? E cuidado, porque se você for olhar só o noticiário ou o Twitter, por exemplo, do presidente Donald Trump, você vai acreditar que o único responsável é o ditador Bashar al-Assad e o uso das armas químicas. Mas, se os Estados Unidos fossem tanto essa polícia do mundo como eles se colocam, por que eles apoiariam ditaduras em outros países e combateriam a ditadura do Bashar al-Assad? Na real, a guerra da Síria acontece por dois grandes motivos. O primeiro, um motivo geopolítico, e o segundo, um motivo econômico.
Preste atenção, quando eu falo para você em geopolítica, eu estou falando na posição geográfica, ou seja, uma posição estratégica geograficamente que vai determinar os rumos políticos da região. Nessa disputa geopolítica, o primeiro envolvido é o Irã. O Irã é uma potência do Oriente Médio xiita e se coloca como guardião dos xiitas na região. A guerra na Síria é de extrema importância para o país, porque pela Síria eles conseguem transportar armas ao grupo conhecido como Hezbollah, que vai atuar no combate ao Estado de Israel, o Estado judeu, no Oriente Médio. O Hezbollah é uma milícia xiita que também tem um interesse central no conflito, manter, assim como o Irã, a supremacia dos xiitas no continente. E por isso os caras combatem tanto o Estado Islâmico sunita quanto o Estado de Israel judeu. Eles lançaram também há pouco tempo um jogo de videogame sobre a guerra na Síria. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, vai na descrição do vídeo que está um link lá para você. A Arábia Saudita e o Estado de Israel têm interesses geopolíticos opostos ao do Irã e ao do Hezbollah. A Arábia Saudita busca garantir a supremacia dos sunitas no Oriente Médio, enquanto o Estado de Israel busca defender os interesses dos judeus na região. Por quê? Porque a formação do Estado de Israel no ano de 1948 causou uma grande polêmica e conflitos que não se resolveram até hoje. O segundo motivo para a guerra na Síria é um motivo econômico, que está ligado à questão do gás e do petróleo. E aí os meus alunos sempre me perguntam: Pedro, por que os caras fazem uma guerra por causa do gás? Eu uso gás para acender o meu fogão ou para tomar um banho quentinho, no máximo. E a minha resposta sempre é a mesma. É claro, você mora num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Agora imagina na Rússia, 30 graus negativos, um frio da p***. Pergunta pro Napoleão lá se foi tranquilo. Os caras precisam do gás para se aquecer. E a Rússia é o principal exportador de gás para o continente europeu. E parte desse gás vem do Oriente Médio e passa pela Síria. Esse segundo trajeto é apoiado pelos norte-americanos. E com isso, tanto o Irã quanto os russos se enfraqueceriam no poder e no controle sobre o Oriente Médio e nas rotas de gás para a Europa. É por esses motivos que eu acabei de falar para você que, infelizmente, cenas como essas são vistas todos os dias na Síria. Acha que o vídeo te ajudou sobre esse tema? Então, não deixe de compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e seguir a gente lá no Instagram.